18 anos de Bolsa Família, 18 anos de mitos e desconhecimento. O Bolsa nasceu envolto em um manto de mitos. Ele completou a maioridade e foi revogado sem muita discussão e passou todo esse percurso envolto em mitos, apesar de tantas pesquisas empíricas que diziam o contrário. Só que esse tipo de mito, em geral, acompanha os programas de transferência de renda condicionada. E os mitos não são exclusividade do senso comum. Lá no começo, a gente também comprou alguns deles. Inclusive, aí na minha lista de mitos, o primeiro que eu vou falar é bem pouco discutido, porque é um mito nosso, dos trabalhadores. Mas os mitos são um sintoma, caro colega. E hoje vamos atacar esses mitos, especificamente 3 mitos que permearam a história do Bolsa. Gostou do assunto? Então vamos de Bolsa, que o Bolsa ainda dá muito o que falar. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai olhar de um jeito diferente, de um jeito muito peculiar, para alguns dos mitos que cercaram o Bolsa Família ao longo dos anos. Mas antes de entrar no assunto, já curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal, ativando o sininho das notificações. E siga também as nossas redes sociais que estão aparecendo aí e que estão também na descrição do vídeo. Primeiro, vamos falar de um mito bom. Um mito com cara de bom mocinho, mas um enganador, um verdadeiro Dom Juan. O mito número 1 é um mito nosso, dos trabalhadores do SUAS. É bem provável que você reproduza ele sem querer, quase que de modo automático, colega. Você com certeza já recebeu a pergunta: quem tem direito ao Bolsa Família? E aí, bem provavelmente, você respondeu sem pestanejar: quem tem direito ao Bolsa Família são as famílias com renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo. De onde você tirou isso, colega? Isso aí é mito. Desde quando que o Bolsa Família algum dia foi um direito? Ah, minha gente, é isso aí mesmo, o Bolsa Família nunca foi direito. Isso é mito. Veja só, um direito é algo reclamável e que está previsto para todos aqueles que atendem determinadas condições previstas em lei. A aposentadoria é um direito, um auxílio-doença é um direito, o BPC é um direito, ou seja, ele é devido a quem atende determinadas condições que estão lá numa legislação. Trabalhou tantos anos de carteira assinada, tem tal idade, cumpriu os requisitos exigidos em lei, a pessoa vai se aposentar. E se não se aposentou, ela entra na justiça e vai ganhar, porque é um direito reclamável. Só que o Bolsa Família não é assim. O Bolsa Família nunca foi um direito, ele sempre foi sujeito à disponibilidade orçamentária. O que quer dizer isso? A família chegava lá no cadastro único, fazia a entrevista. Preenchendo os critérios, o que era dito para ela? Ora, que ela tinha que aguardar. Se tivesse disponibilidade orçamentária para novas bolsas naquele momento, ela receberia. Se não, não, violão. Ela ficava na lista de espera, até que tivesse disponibilidade orçamentária e fossem liberadas novas bolsas. Foi assim que chegamos a esses números aí do RI Social. Olha só, vamos ler juntos. O Bolsa Família beneficiou no mês de outubro de 2021 14.654.783 famílias. Essas foram as que receberam benefícios. Só que na mesma tela, você olha um pouco mais acima e vai ver que no mês de junho de 2021 existiam mais de 30 milhões de famílias inscritas no cadastro único. Destas, 14.718.690 tinham renda per capita inferior a R$ 89 e 2.856.908 com renda per capita familiar entre R$ 89 e R$ 178. Ou seja, 17.575.598 preenchiam o critério para receber o Bolsa. Faz a conta aí, quase 3 milhões de famílias estavam na lista de espera. E por que não cabia a essas 3 milhões de famílias procurarem a Defensoria Pública e entrarem com uma ação coletiva na Justiça, já que são pobres e extremamente pobres e preenchiam o critério?
Ora, justamente não cabia porque o Bolsa não é um direito. E não sendo um direito, ele não é reclamável. O Bolsa é sujeito à disponibilidade de orçamento. A família até pode ter o perfil, mas se não tiver recursos para inserir novas famílias naquele momento, ela fica aguardando em uma espécie de lista de espera. E aqui se reacende uma discussão importantíssima. Importantíssima, colega. Uma das mudanças pelas quais sempre lutamos foi justamente para que o Bolsa virasse um direito, que ele se transformasse em um direito a uma renda mínima, para que todos que estivessem naquele critério conseguissem acessar. Mas não rolou. Só que essa discussão vira e mexe e reaparece. E é assim que a gente conquista direitos. Então, quando se pensa em mudanças em programas de transferência de renda condicionada, toda vez que tem mudança, eu penso que é nessa tecla que a gente tem que bater. A tecla do direito, a tecla de virar um direito reclamável, um direito a uma renda mínima de cidadania. Se a mudança caminhou nesse sentido, ótimo. Se a mudança não caminhou nesse sentido, de novo estamos falando em uma cidadania capenga. E é essa luta que eu penso que tem que ganhar corpo, essa luta da garantia da garantia de uma renda mínima, de uma renda básica para todos os que estiverem naquele critério. O mito 2 é esse aí. As famílias têm mais filhos para receber o Bolsa. Esse aqui é aquele mito velho, do senso comum, que felizmente eu acho que todo mundo já sabe que é mito. Mas sempre eu acho importante a gente olhar para os dados, justamente as pesquisas que mostram que é mito. Ah, é mito mesmo? Então me prova. Onde é que está escrito isso? Para isso vamos lá de pesquisa com validação científica. Esse é o próximo mito que a gente desconstrói com base nessa publicação do IPEA e do então MDS, chamada Programa Bolsa Família, uma década de inclusão e cidadania. Essa publicação tem cerca de 500 páginas e foi lançada em 2013, quando fechavam 10 anos do programa Bolsa Família. Mas se você não quiser ler as 500 páginas, não tem problema, pois ela tem uma versão light, de 82 páginas, que é um sumário executivo. As duas publicações estão na descrição do vídeo para você baixar. Você encontra os mesmos estudos nas duas publicações, sendo que na primeira você tem o artigo completo e no que eu chamei de versão light, que é esse resumo executivo, você tem um resumo. É como se fossem resumos de anais de eventos de divulgação científica, 2, 3 páginas no máximo. O sumário executivo foi feito em português e também em inglês, de modo a ampliar o alcance dessa publicação no Brasil e no mundo. Nesses documentos, encontramos a versão completa e a versão light dos achados de várias pesquisas, justamente sobre a relação entre o Bolsa Família e vários mitos, um deles, o suposto aumento da natalidade. Nós vamos nos debruçar sobre um artigo de Alves e Cavenaghi, chamado O Programa Bolsa Família e as Taxas de Fecundidade no Brasil. Vejam só que interessante. Conforme esse artigo, essa não é uma discussão nova. A relação entre renda, taxas de mortalidade e taxas de natalidade desperta curiosidade há mais de 200 anos. Ela é um tema recorrente na modernidade. No final do século XVIII, o Marquês de Condorcet, que era um filósofo e matemático francês, influenciado por pensadores iluministas como o Voltaire e o Rousseau, e o filósofo político William Godwin debatiam exatamente essa questão. Para eles, o desenvolvimento econômico e social teria o efeito de reduzir ao mesmo tempo a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade de uma população. Com maior qualidade de vida, menos pessoas morrem em uma determinada sociedade e também menos pessoas nascem. Quem discordava disso era o famoso economista e sociólogo britânico Thomas Malthus, aquele que a gente estuda no ensino médio, quando falam da teoria da explosão demográfica. O Malthus achava que o aumento da renda per capita reduzia sim a taxa de mortalidade, mas aumentaria a natalidade. Para ele, vivendo melhor, as pessoas morreriam menos, mas teriam mais filhos. Olha, se menos gente morrer e ao mesmo tempo mais gente nascer, a população cresce de modo exponencial e incontrolável e um dia faltam alimentos para todos. Essa era a projeção de Malthus. Nesse cenário, as epidemias, as guerras e a miséria seriam uma espécie de mal necessário para manter o crescimento populacional sob controle. Só que não foi isso que aconteceu. Ao longo da história, ficou evidenciado que o aumento da qualidade de vida das populações faz cair as duas taxas,
tanto a mortalidade quanto a natalidade. E os primeiros teóricos que eu citei é que estavam certos. Isso chamamos teoria da transição demográfica. Os países que se desenvolveram e erradicaram a pobreza tendem a ter baixas taxas de mortalidade e também baixas taxas de natalidade. Como o Bolsa Família tinha essa questão de oferecer benefícios adicionais para famílias com até 5 filhos, há quem classifique ele como um programa pró-natalista, já que a família com mais filhos recebe mais do que aquela com menos crianças na sua composição, claro, até o limite de 5 filhos. Só que na prática, nenhum estudo mostrou que o Bolsa tenha provocado aumento de filhos nas famílias beneficiárias. O que se identificou é a tendência na direção contrária. A mulher não tem mais filhos porque começou a receber o Bolsa. Ela já tinha mais filhos quando foi se cadastrar. Era por isso, inclusive, pela composição familiar maior, que a renda per capita estava reduzida e que ela estava no critério do programa. As pesquisas sobre comportamento reprodutivo mostram que a fecundidade já é mais elevada entre famílias mais pobres e menos escolarizadas. Então não é o Bolsa que fez a família ter filhos, é o fato dessa família ser mais numerosa e ter menos renda per capita e estar passando perrengue que fez com que ela procurasse programas sociais e possivelmente fosse elegível para o Bolsa. E o que as pesquisas populacionais têm mostrado é que o conjunto da população brasileira tem reduzido as taxas de fecundidade, inclusive as famílias do Bolsa, em um processo de transição demográfica que tem atingido a nossa população como um todo. Tanto mulheres que recebem, quanto aquelas que não recebem e são de outras camadas sociais, desejam ter menos filhos. Na média global, as taxas de fecundidade caíram de cerca de 6 filhos por mulher antes dos anos 1970 para cerca de 2 filhos por mulher em 2010. Então a tendência de redução no tamanho das famílias ela é generalizada no Brasil. Ou seja, embora se possa dizer que o desenho do Bolsa Família em princípio seria pró-natalista, já que a família que tem 5 crianças recebe em geral mais do que aquela que tem 2, na prática, as mulheres beneficiárias, assim como as mulheres de outras faixas de renda, continuam reduzindo as taxas de fecundidade. Agora a gente vai para o mito 3, que é esse aqui, ó. O Bolsa Família estimula as pessoas a não trabalharem. Conforme essa crença, um benefício de transferência de renda para uma família pobre levaria à acomodação e à diminuição da busca por trabalho por parte dos membros da família. Para falar desse mito, novamente a gente recorre a essas ótimas publicações do IPEA, que tem 2 artigos sobre isso. Um deles é o artigo de Oliveira e Soares, intitulado Efeito preguiça em programas de transferência de renda. O outro, de Barbosa e Corseuil, é intitulado Bolsa Família, Escolha Ocupacional e Informalidade no Brasil. Existe muita variabilidade nos estudos do impacto do Bolsa sobre o mundo do trabalho, porque não se pode olhar só a redução do número de horas trabalhadas, mas também a migração do trabalho formal para o informal. O artigo de Barbosa e Corseuil examina se há essa migração do trabalho formal de carteira assinada para o trabalho informal por conta própria por parte das famílias do Bolsa Família. Essa análise é muito difícil de fazer. Primeiro porque a oferta de trabalho formal não está facilmente disponível a todos os que procuram. E aí teremos outros fatores, como a exigência de escolaridade e formação, os custos elevados para as pessoas com pouca renda, como é o caso do transporte. Nesse sentido, poderia-se pensar que se ter uma renda fixa como Bolsa, inclusive facilitaria a busca por trabalho formal ou possibilitaria a qualificação profissional para conseguir futuramente um trabalho formal, de carteira assinada. De modo geral, esses autores e outros também identificaram sim um aumento na participação no mercado de trabalho do setor informal e ao mesmo tempo uma redução na jornada de trabalho, no caso das famílias que recebem o Bolsa, mas especificamente com as mulheres. E isso foi muito explorado pela mídia com chamadas sensacionalistas. Inclusive, o estudo cita 2 matérias que saíram na imprensa em 2009. Olha os títulos das matérias. Uma delas, Programa Bolsa Família incentiva a informalidade. Ou, informalidade atinge 79%, mas muitas trabalhadoras não querem ter carteira assinada. E aí a nossa análise tem que levar em conta outros elementos, especialmente quais as condições dessa carteira assinada.
que muitas vezes são extremamente precárias ou inviabilizam o cuidado das crianças, especialmente quando a pessoa não tem acesso a serviços públicos e é uma família monoparental feminina. Quando eu escuto algo sobre esse assunto, eu sempre lembro de uma mulher cuja família eu acompanhava no PAIF. Ela era do Bolsa, fez o curso do Pronatec. Durante o curso, ela tinha acesso à creche para deixar as crianças e ela também tinha acesso a vale transporte para frequentar as aulas do curso. Aí terminou o curso, conseguiu um emprego formal, aquela felicidade, carteira assinada, primeira vez na vida que isso acontecia. Tudo lindo. Só que agora ela já estava sem a vaga na creche, afinal a vaga era só durante o curso. Então ela teve que pagar uma vizinha para cuidar dos filhos. Saindo às 6h30 da manhã, ela já não conseguia acompanhar os filhos na escola, que era a poucas quadras de casa. Antes eles iam a pé normalmente e ela acompanhava. E depois de levar os filhos para a escola, ela ia fazer as faxinas. Só que agora ela precisava sair bem cedo, tipo 6h30 da manhã, para o trabalho formal. Então ela precisou contratar uma van para levar os filhos para a escola. Vai fazendo as contas aí. Somando essa van que ela contratou para levar as crianças na escola e a mulher para cuidar das crianças, já passou a consumir boa parte do salário. Fora que a vida dela virou um corre. Ela trabalhava 8 horas por dia e ela chegava em casa cansada, tinha que fazer o almoço para o dia seguinte, tinha que deixar tudo pronto para as crianças estudarem. À tarde, a mulher que ela contratou ficava com as crianças, mas a qualidade de vida, de modo geral, dessa família despencou. E ela era uma família monoparental e sem rede de apoio, era ela e ela. Chegou um ponto em que ela largou o tal emprego e voltou para as faxinas informais. Com as faxinas, ela conseguia dispensar a van, já que organizava o horário de faxinas de forma a conseguir levar as crianças na escola a pé, já que a questão não era a distância da escola até a casa, e sim as crianças não irem sozinhas. Ela também dispensou a mulher que cuidava dos filhos à tarde, pois ela marcava as faxinas de manhã, quando as crianças estavam na escola, e de tarde, quando as crianças estavam em casa, ela teve a ideia de fazer salgados para vender. Então as crianças estavam por ali e ela ficava fazendo os pasteizinhos, que eram por encomenda. Não dá para dizer, nesse caso, que o trabalho formal melhorou a vida dela. Tanto não melhorou que ela voltou para o trabalho informal, as faxinas e a ideia de fazer salgados por encomenda. E não foi o bolsa ou o medo de perder o bolsa. Foi a falta de retaguarda mesmo, a falta de ter onde deixar as crianças, enfim, a falta de suporte das políticas públicas que fez com que ela saísse do trabalho formal para o trabalho informal. Uma mulher sozinha e sem rede de apoio precisa de suporte das políticas públicas. Isso me lembra a série Maid, da Netflix, em que a moça chega com a filha pequena buscando uma creche. E a primeira coisa que perguntam para ela é se ela tem carteira assinada. Como ela não tem carteira assinada, ela não consegue a creche. Só que sem a creche para deixar a menina, ela não tem nem como começar a procurar um emprego e ter a carteira assinada. Percebem? É como um cachorro que morde o próprio rabo. Brito e Soares, em um estudo de 2007, compararam as alterações na participação do mercado de trabalho em 4 grupos: mulheres chefes de família monoparentais, mulheres cônjuges, homens chefes de famílias monoparentais e homens cônjuges. O que eles encontraram? Essa mesma tendência. Só as mulheres chefes de famílias monoparentais têm a probabilidade maior de reduzir a participação no mercado formal e ir para o informal. E esse efeito não necessariamente deve ter uma leitura negativa, inclusive quando envolve a redução de horas trabalhadas. Famílias extremamente pobres tendem a intensificar a participação de mulheres e até de crianças em trabalho infantil, no mercado de trabalho. Quase sempre as ocupações são precárias e mal remuneradas. Nesses casos, alguma redução na jornada de trabalho dessas mulheres pobres pode ser vista inclusive de maneira positiva, fora a questão da saída das crianças do trabalho infantil. Então, quando a gente fala do trabalho e do Bolsa Família, nós temos também que trazer as situações em que o afastamento do trabalho é aceitável, como nos casos em que uma garantia de renda permite com que os adultos pobres, em especial as mulheres, consigam sair de condições de trabalho inviável ou até de exploração do trabalho.
e os casos em que a garantia de uma renda fixa afasta as crianças do trabalho infantil. Como a família passa a ter essa renda fixa garantida, mulheres de famílias extremamente pobres podem recusar ou largar trabalhos que beiram a quase escravidão e podem fazer escolhas no sentido de um trabalho digno. E aí pode ser que essa escolha, justamente pela falta de retaguarda dos serviços públicos, seja justamente pelo trabalho informal ou por conta própria. Ela é que faz o horário dela, que é o que aconteceu com o meu exemplo dos salgados ali e das faxinas. É aqui que a gente teria que entrar em uma seara bem mais aprofundada e discutir a diferença entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Em geral, o trabalho produtivo é que é reconhecido socialmente, é que é valorizado socialmente. O trabalho reprodutivo, muitas vezes, ele não é nem reconhecido. O que é o trabalho reprodutivo? É todo esse investimento em gerar e cuidar das crianças. Então, todo esse trabalho da maternagem, muitas vezes, ele não é reconhecido socialmente. Então, cabe perguntar o quanto é positivo quando as mulheres do Bolsa podem largar um trabalho exploratório ou uma situação em que tem que deixar as crianças cada dia com uma pessoa para poder trabalhar. Então, existem sinais de que, por todas essas questões, as mulheres, sim, substituem o trabalho mercantil por atividades domésticas em maior grau do que os homens, especialmente em famílias mais pobres. Os estudos são muito variados e aqui temos um grande campo para você que procura fazer um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação ou uma tese de doutorado e está meio sem ideia. Conforme o estudo de Oliveira e Soares, aquele do efeito preguiça, se for possível extrair uma grande conclusão das pesquisas que foram feitas, essa conclusão seria a seguinte: os programas de transferência condicionada possuem impactos pequenos sobre o mercado de trabalho, alguns grupos têm inclusive uma inserção maior no mercado de trabalho e alguns desses impactos sinalizam justamente a redução da jornada de trabalho ou a migração para a informalidade no caso de mães, especialmente em famílias pobres e monoparentais. Não existe constatação empírica que sustente a hipótese do efeito preguiça. Então, minha gente, seguimos conversando sobre o Bolsa. Eu espero que essas discussões tenham aclarado melhor esses mitos e eu penso que especialmente os dois últimos, eles são sintomáticos de olhares baseados no senso comum e que ainda focam muito em aspectos morais, como aquela discussão que a gente fez entre os pobres merecedores e os pobres não merecedores nesse vídeo aí que está aparecendo para você, lá no começo do nosso canal. Sobre o primeiro mito, o do Bolsa ser um direito, acho que nós, trabalhadores e as famílias que atendemos, temos um papel bem importante. Nesse caso, o nosso papel é transformar esse mito em verdade. E era isso, meu povo. Se você gosta dos conteúdos aqui do Suas Conversas, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. A gente se vê na semana que vem. Até a próxima conversa. Tchau!